Olá, sou a Cláudia da Notes e neste episódio do Drupal 8 Preview vamos focar-nos na questão das entidades e dos campos e controlar o display desses campos. Sabem que o conceito de entidades instalou-se no Drupal 7, até aí nós podíamos apenas adicionar campos específicos a node type. Acontece que isso foi alargado a utilizadores, a comentários, a taxonomias e agora com o Drupal 8 e para quem tem seguido mesmo de longe o desenvolvimento sabe que isso está a estender-se a outros componentes Drupal. Uma das características de uma entidade é efetivamente o de poder estender e customizar ou personalizar a estrutura de dados. Ou seja, o podermos adicionar fields custom, dados com campos personalizados para essa entidade e controlar também de alguma forma o display. Para quem está mais familiarizado com o vocabulário em inglês, será a componente Manage Fields e o Manage Display. No Drupal 8, aquelas entidades que o Drupal 7 já tem como já tem como fieldable, que é o caso dos utilizadores, o caso dos content types, da taxonomia, mantém-se. Se nós visitarmos tipos de conteúdo, verificamos que qualquer node type tem o gerir campos e o gerir exibição e podemos adicionar os nossos campos. Também sabemos que o podemos fazer para a parte dos comentários relativa a cada node type, portanto os comentários podem receber campos específicos e também controlamos o display desses campos dos comentários. Também sabemos que o Drupal 7 trouxe a novidade de podermos editar campos e associar campos específicos aos vocabulários, fazendo, por exemplo, dando, por exemplo, a possibilidade de criar imagens para os nossos termos, e sabemos que a parte de utilizadores, na parte de utilizadores, da configuração de conta, temos também as opções gerir campos e gerir exibição. Até aqui não há nada de novo. Queria apenas ressalvar na questão das configurações das contas e dos campos dos utilizadores um campo novo que é o Picture e que, de certa forma, mostra ou resolve um problema que vinha do Drupal 7 e que era o Picture estar na secção das definições, o que impossibilitava o controlar autonomamente o display. Muita gente até optava por desligar o Picture Default do Drupal e criar um campo imagem normal nesta parte de gerir campos para ter a flexibilidade dada pelos campos. Portanto, já estamos a ver já mais estas vantagens. Sempre que eu coloco tudo nesta estrutura, estou a dar às pessoas a possibilidade de controlarem em termos de formatters, display, depois de ligação com views, etc., que não consigo se for de outra forma e se, digamos, o esquema de dados não estiver nesta forma e nesta estrutura. Portanto, esta ideia de tornar tudo entidades tem vantagens e, sobretudo, reutilizando este esquema que já é familiar às pessoas. E é um pouco nessa linha que Gabor também apela neste artigo a que as pessoas ajudem a converter tudo que são coisas em entidades. Inclusive as entidades Drupal 7 precisam de certa forma também de ser convertidas e adaptadas porque a Entity API no Drupal 8 recebeu novas melhorias e digamos, teve progressos que requerem uma conversão, mas novos elementos, novos componentes vão entrar. E uma reflexão já muito antiga, reparem na data, perguntava à comunidade o que é que vocês acham que deve ser passado em entidade. E também explica o interesse em passar ou criar uma estrutura que seja um esquema abstrato de dados
que permita depois simplificar processos complexos como o da tradução, a da migração, mesmo a exportação e importação de conteúdo, a comunicação do Drupal com outros sistemas. Se nós tivermos e garantirmos que todos os componentes do Drupal falam a mesma linguagem, as coisas ficam muito mais simples. E esta é a ideia que Gabor passa aqui. Ele é um dos responsáveis do projeto Multilanguage e sente bem na pele todos os condicionamentos que conhecemos do Drupal 7. Quem já experimentou trabalhar com tradução no Drupal 7 sabe que é de doidos e que é bastante complicado porque os node types traduzem-se de uma forma, os blocos de outra, os menus de outra, cada um tem o seu sistema de tradução, a sua lógica, e depois há sempre fios que se perdem e sempre ligações que ficam quebradas e é bastante complicado. Se nós tivermos e garantirmos que há um esquema comum, esse tipo de, digamos, de barreiras ficam logo eliminados e tem-se, digamos, um produto final muito mais interessante, muito mais coerente. E ele avançava já nesta altura, ou propunha como candidatos a entidades os blocos, e esta é uma reivindicação antiga, nós vamos ver um post de 2009, os menus e os menus links. E isto já foi concretizado no Drupal, portanto qualquer um destes já foi concretizado. E ele ainda fala no Aggregator, que também já recebeu inputs no Drupal 8, e o Contact Form também já foi transformado em Entity. E o interessante é vermos que uma discussão tão antiga acaba depois por se materializar num projeto como o Drupal 8. Há pessoas aqui que depois se manifestam, concordam, outros discordam, outros não veem interesse, por exemplo, no formulário de contacto, mas o que é certo é que este processo de uniformização e abstração do sistema facilita imenso, digamos, depois estes grandes sistemas que são transversais, como, por exemplo, o Multilanguage. E temos aqui o anúncio, ou pelo menos a discussão à volta do transformar blocos em entidades ou não, como veem, bastante antigo, iniciado há muito tempo. A notícia de que os menus já foram transformados em entidades agora para o Drupal 8 e todas estas, digamos, melhorias estão a ser feitas. Vamos ver então, em concreto, e aqui na nossa instalação no Simply Test Me, o que é que se passa efetivamente em termos de entidades novas no Drupal 8. E visitando a parte da estrutura, nós constatamos que o formulário de contacto, que era simplesmente isto e que só poderíamos adicionar categorias para as pessoas redirecionarem e redirecionar, digamos, as mensagens criadas no Contact Form, permite agora gerir campos e gerir a exibição como qualquer outro componente Drupal 7 a que estamos habituados. E reparem que, para além dos campos default, podemos nós criar no nosso formulário os nossos próprios campos, de acordo com as nossas necessidades. Mas mais importante que isto é garantirmos que não vamos precisar de variáveis e de sistemas complexos para termos o nosso contact form nas várias línguas, por exemplo, ou como é que vamos migrar tudo o que está, digamos, neste componente. Outra melhoria, e também que já passou para o Drupal 8, por exemplo, em termos de menus ainda não temos nada visível. Está previsto, está a ser trabalhado e está, digamos, já concretizado. Ainda vimos agora o post dos menu items que já foram transferidos para o Drupal 8, mas em termos de instalação e de, digamos, de visibilidade, aquilo que é visível, que podemos agora nós constatar em termos de interface, não temos novidades. No entanto, temos nos blocos, e reparem que temos blocos e custom block types, e a novidade está aqui nestes custom block types, porque sabem que, e continua a ser verdade, no painel de blocos podemos sempre criar os nossos próprios blocos, porque há aquela ideia dos blocos gerados por módulos, do core ou de outros módulos que instalemos, e depois há aqueles blocos custom, personalizados. E são nestes blocos que nós podemos, efetivamente, definir uma estrutura de dados muito própria. E o que eu vou fazer aqui rapidamente é adicionar o field de imagem para que possamos ter o nosso bloco
com uma imagem sem termos que fazer ginástica nenhuma especial. Simplesmente adicionamos o campo que precisamos, gerimos a exibição e eu vou querer ocultar aqui a etiqueta e vamos simplesmente começar a criar blocos. Portanto, vamos à estrutura, só para verem. Vamos aqui aos blocos e adicionamos um bloco. O interessante aqui é nós podermos adicionar os custom block, como até aqui é hábito, mas também podemos configurar, e reparem que o layout dos blocos está muito mais simpático, podemos filtrá-los, etc., filtrá-los por categorias, não é? Por exemplo, o search dá-me só os blocos religados a essa funcionalidade, o que é bastante interessante. Ainda há aqui alguns problemas em termos de opções que desaparecem, que não deviam desaparecer, mas vamos adicionar rapidamente então um bloco a que vamos dar um nome de bloco de guitarra. Guardamos. Vamos colocar na primeira barra e vamos colocar numa página que ainda vamos criar. Portanto, isto é o processo normal, mas, portanto, reparem que nós colocamos o bloco, criamos o bloco como se fosse um conteúdo e depois então aqui o vamos posicionar. E temos os View Modes, que neste caso está full, como qualquer outro tipo de node. E é interessante, segue a mesma lógica, não é? A mesma forma. Vamos criar um outro, só para termos a percepção. Isto aqui não tem arte nenhuma, como estão a ver. É simplesmente... Viram que nós temos também um sistema de revisão como qualquer outro conteúdo. Enfim, é estender aquilo que já é Drupal a outros componentes e funcionar tudo da mesma forma, na mesma lógica. Há quem questione isso porque acha que é redundante, mas efetivamente, enfim... pode ser perfeitamente, digamos, bem utilizado. Às vezes nós criticamos porque não estamos a ver também o potencial ligado às possibilidades que nos estão a dar. Guardamos. Penso que ele vai fazer música, vai. Não dou. Peço desculpa porque me esqueci de uma coisa, que foi simplesmente aqui nos blocos, como não estou a usar os aliases, verificaram que ele não sabe o que é música, claro. E isto foi desatenção minha, porque deveria logo ter previsto. Isto, o hábito faz destas coisas. Mas o que eu vos queria mostrar é logo este efeito. É o de podermos ter blocos com um efeito se calhar parecido, como se fossem nodes, mas que não são nodes, dão-nos outra flexibilidade, têm um tratamento de bloco, dão-nos a possibilidade de estender campos e reparem que eu posso editar como faço para um node, um conteúdo, não é? Como também posso ir à parte de configuração do bloco, que é o habitual. E isto aqui é bastante interessante enquanto modelo e é transversal, como vos mostrava e como vos falava há pouco. Digamos, outro elemento que também recebeu essa questão, essa atenção relativamente à parte das entidades foi o Aggregator. Vamos só ativá-lo.
eu sempre defendi que o guardar devia também estar no topo. Isto é um bocado o termos que ir ao fundo da página para guardar. Não é nada prático. Mas para vos mostrar a ideia do agregador e de como ele tem outra disposição, aqui na parte das definições não temos, digamos, nada relativamente a blocos, mas temos alguma configuração interessante. E depois aqui na parte de adicionar um feed, reparem que eu tenho a possibilidade, e isto é o estender, isto basicamente estou a dizer que isto vai assumir uma língua, se vou traduzir, se não vou, e é interessante, ou seja, isto já está a utilizar o sistema das entidades. Não sei se vai ficar por aqui, se a ideia é, digamos, também dar a possibilidade de agregar campos e trabalhar o display, que se calhar não se justifica, porque normalmente o feeds é para alimentar e é informação que vem de fora. De qualquer forma, está garantida aqui a sincronização com todo o sistema da tradução. E estas possibilidades todas são-nos dadas pelo facto de estarmos a estender a entidade a outros componentes Drupal. Neste caso, os blocos, o agregador e o formulário de contacto. E não vamos ficar por aqui. Os menus, que também são um componente essencial e muito sensível no Drupal, estão também, e até os menu items já são entidades. E vamos aguardar por essas novidades no terreno, esses sinais visíveis, para depois fazer um novo screencast a propósito. Espero que tenham gostado e que tenham percebido bem as vantagens de usar e de estender entidades a outros componentes de Drupal. Até à próxima!